Bom pessoal, meu nome é Sandro Baggio e eu vou falar para vocês sobre livros da vida, livros que marcaram e influenciaram a minha vida. Eu vou falar para vocês hoje do livro Eles Morreram pela Fé, do escritor argentino Juan Barreto. E esse é um livro que foi publicado em 1981 e foi um dos primeiros livros que eu comprei quando me converti, um dos primeiros livros cristãos que eu li. E trata dos heróis e dos mártires cristãos desde o período apostólico até o século XIX. E foi através da leitura deste livro que eu, pela primeira vez na vida, me deparei com histórias de homens como William Carey, que foi pai das missões modernas, o sapateiro da Inglaterra, que influenciou grandemente o movimento missionário ao ter a percepção de que era necessário sair da Inglaterra, do seu país, ou de regiões, de países cristãos, e ir a regiões onde a fé cristã não estava presente, ir aos pagãos, aqueles que ainda não conheciam a palavra de Deus, e era necessário ir até eles para testemunhar e pregar o Evangelho. Parece incrível, mas até a época de William Carey, ou pelo menos durante a época de William Carey, a igreja estava completamente dormente em relação a esse assunto, e ele enfrentou muitas dificuldades. Eventualmente ele foi para a Índia e por causa do testemunho e da iniciativa dele, a gente tem hoje aquilo que é conhecido como as missões modernas. A partir de William Carey, muitos outros homens vieram, então nesse livro a gente encontra a história deles. Eu não só me deparei com a história de William Carey, mas Barreto vai apresentar também a história de homens como David Livingstone, que foi um grande pioneiro das missões no continente africano, ou então de Hudson Taylor, que foi aquele homem que iniciou todo o movimento missionário no interior da China. O Hudson Taylor foi enviado para a China como missionário, e quando ele chegou lá, o seu trabalho, ou o trabalho de missões que foi confiado a ele, estava limitado à região costeira e principalmente entre colonos britânicos. E o Hudson Taylor foi quem iniciou de maneira ousada e não sem alguma oposição por parte dos seus conterrâneos, mas ele iniciou a obra no interior da China. Ele levou a expansão do Evangelho para o interior daquele grande país. Então, tantas histórias aqui, histórias que vão desde o período apostólico, os primeiros anos. Foi a primeira vez que eu ouvi, por exemplo, falar de São Patrício, grande missionário para a Irlanda. Foi através da leitura desse livro. Então tem muitos outros missionários, essas histórias foram inspiradoras. Um dos missionários que mais me inspirou naquele período, ainda como adolescente, quando eu li esse livro, foi John Peyton, missionário escocês, que foi para a Oceania trabalhar entre os canibais. E eu lembro como adolescente, eu li aquela história e ela me motivou grandemente, porque tratava-se de alguém que estava arriscando a sua vida por amor a Cristo, e eu me senti muito motivado a dedicar cada vez mais da minha vida para Cristo. Eventualmente fui para o seminário, eventualmente me envolvi com missões, e até hoje, tantos anos se passaram, essas histórias continuam inspirando a mim. Então está aí, Eles Morreram pela Fé. Talvez você não consiga encontrar esse livro, ele já está fora de catálogo há algum tempo, mas eu recomendo você a ler histórias missionárias, biografias missionárias, histórias dos mártires, daqueles que dedicaram as suas vidas para a causa de Cristo. Eu acredito que você vai ser encorajado, que você vai ser desafiado, que você vai ser inspirado a perseguir mais essa carreira da fé cristã com mais entusiasmo, com mais vigor, com mais coragem, com mais dedicação e compromisso com a causa de Cristo. Muito provavelmente a maioria de nós não vai ser chamada a entregar a nossa vida como mártires por nossa fé.
No entanto, todos nós enfrentamos desafios nesse mundo da pós-modernidade que são enormes e que requerem uma postura de nós, que é uma postura de completa dedicação e completo compromisso e devoção pela causa de Cristo. Compromisso esse que marcou a vida desses homens. Muitos deles que levaram esse compromisso até as últimas consequências. Então, eu sugiro a você, eu recomendo a você, como um companheiro nessa jornada cristã, se você não fez ainda, leia histórias como essas. Leia livros assim, inspire-se nessas histórias. E eu confesso a você, eu li isso daqui, eu era adolescente, comprei esse livro em 1982, essa ainda é a edição original, tem aqui a minha assinatura daquela época, ainda hoje. Tantos anos se passaram e essas histórias continuam inspirando a minha vida. Então não importa quanto tempo de cristão você tenha, histórias como essas são sempre inspiradoras e por isso eu recomendo-as a você. E você? Quais livros, quais histórias que têm marcado a sua vida, que têm te influenciado? Quer compartilhar comigo? Escreve aí nos comentários e me diz aí o que é que você pensa, como que você tem sido marcado, quais são seus autores ou livros favoritos. Compartilha aí comigo e a gente vai dialogando. É isso aí, gente. Deus abençoe vocês. A gente se encontra aqui na próxima edição.